Pensa comigo, você tem o poder de um deus, tipo o ser mais forte do planeta. Ninguém chega nem perto. E aí, na hora que realmente importa, você simplesmente trava. Mas não é medo, é pior, é ego. Muita gente olha pra cena do avião na primeira temporada de The Boys e pensa: não tinha o que fazer. Só que pra mim, isso não se sustenta. A verdade é bem mais desconfortável. O Capitão Pátria não deixou aquelas pessoas morrerem por falta de força. Ele deixou porque ele quis. Porque no fundo, salvar todo mundo ali nunca foi prioridade. O que ele realmente protege é a própria imagem. E isso muda tudo. Porque é muito mais fácil deixar um avião cair no oceano do que correr o risco de falhar na frente de alguém. Agora pensa nisso por um segundo. Você acha mesmo que um cara que voa, que atravessa prédios, que tem basicamente força ilimitada, não teria como dar um jeito? Hoje a gente vai entrar de verdade nessa cena, sem romantizar, sem passar pano, só olhando o que realmente aconteceu, tanto na parte física quanto na cabeça completamente distorcida dele. E já vou te avisando, se você ainda acha que ele fez o que pôde, talvez seja melhor se preparar, porque a realidade aqui é bem mais sombria. Para entender tudo, a gente precisa voltar naquele momento. A tensão já começa lá em cima. A Stillwell, como sempre, manipulando tudo por trás, convence o Capitão Pátria e a Rainha Maeve a interceptarem o avião. Mas não é sobre salvar vidas. Nunca foi. É sobre política. É sobre imagem. É sobre a Vought sair como heroína. O plano? Simples no papel. Entrar no avião, neutralizar os invasores e sair como salvadores da pátria. Perfeito, né? Só que tem um problema. Um problema enorme. O Capitão Pátria. Porque ele não tem controle emocional nenhum. Zero. Quando ele entra na cabine, dá pra ver. Ele tá impaciente, irritado, sem cuidado nenhum. E aí acontece. Ele usa o laser, sem pensar, sem medir consequência, e destrói o painel de controle. Ali, naquele segundo, o destino de todo mundo já estava selado. Por um erro bobo, um erro evitável. E isso revela muito mais do que parece. Porque isso aqui não é sobre força, é sobre inteligência. E ele não tem. Ele é basicamente força bruta com ego inflado. Um cara que nunca precisou pensar para resolver nada. Muita gente compara ele com o Superman, e aí lembra daquela cena clássica, o herói segurando um avião, pousando com calma, salvando todo mundo. Só que aqui é diferente. O Capitão Pátria solta aquela desculpa, não tem onde se apoiar, é só ar. Mas, sinceramente, isso não cola. Ele voa, ele literalmente se sustenta no ar. Ele é o ponto de apoio. Isso não é limitação, é desculpa. E uma desculpa bem conveniente, inclusive. Agora vamos para a parte que ninguém comenta direito. A parte técnica. Se ele quisesse mesmo salvar aquele avião, tinha caminho. Sim, ia ser difícil, ia exigir controle, precisão, mas era possível. Ele poderia ter se posicionado embaixo da fuselagem, ali perto do centro de gravidade, próximo das asas. Mas não era só chegar empurrando. Se ele aplicasse força de uma vez, o avião ia rasgar, como papel. O segredo aqui seria a progressão. Ele teria que igualar a velocidade do avião, encostar com cuidado e ir reduzindo aos poucos, guiando, controlando, quase como se estivesse segurando o avião no ar até levar para a água. Não era impossível, era trabalhoso. E é aí que tudo desmorona. Porque o problema nunca foi capacidade, foi escolha. Por que ele não fez isso? Simples. Controle, narrativa, imagem. Fazer isso daria trabalho, exigiria foco. E pior, existia o risco de dar errado. E se desse errado? Se o avião quebrasse na mão dele? Se alguém visse que ele não é perfeito? Isso ele não aceita, de jeito nenhum. O Capitão Pátria tem pavor de parecer humano, de parecer falho. Então ele escolhe o caminho mais seguro para ele, mesmo que isso custe centenas de vidas. Ele prefere todo mundo morto do que ele imperfeito. E isso aqui não é erro, é decisão. No fim das contas, a verdade é bem mais amarga do que a gente gostaria de admitir. O Capitão Pátria não é um herói que falhou, ele é um psicopata que nunca tentou. O pote de ouro aqui é entender que, para ele, o controle é a única coisa que importa. Ele controla a narrativa através do medo e da manipulação. Se ele não consegue controlar o resultado final de uma situação, ele simplesmente destrói o tabuleiro e vai embora. A prova disso é clara. Ele tem a força de um deus, a velocidade de um raio, mas a mente de uma criança mimada que tem pavor de ser contrariada. Ele é o exemplo perfeito de como o poder absoluto, sem um pingo de humanidade ou responsabilidade, cria um monstro que só se preocupa com o próprio reflexo no espelho. Ele poderia ter salvado o avião? Sim, de várias formas. Poderia ter segurado a
fuselagem com calma? Poderia. Poderia ter feito dezenas de viagens levando as pessoas nos braços? Com certeza. Mas ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho da covardia. Ele preferiu que 123 pessoas virassem destroços no mar para que ele não tivesse que lidar com o peso de uma possível falha. A grande lição aqui é que o Capitão Pátria tem mais medo de um comentário negativo na internet do que de causar uma tragédia dessas proporções. Ele morre de medo de se desafiar, porque, lá no fundo, ele sabe que não é especial. Ele é só um experimento de laboratório com complexo de superioridade. E você, o que faria se estivesse no lugar dele e tivesse todo esse poder? Você arriscaria sua reputação para tentar salvar pelo menos uma vida? Ou faria como ele e fugiria para manter sua perfeição intacta? Comenta aqui embaixo se você acha que existia outra estratégia que eu não pensei. E se você curte esse tipo de análise psicológica dos personagens mais perturbadores da cultura pop, já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilha com aquele seu amigo que ainda defende as atitudes desse cara. Valeu por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.